Sétimo passo da nossa trilha do orçamento. Chegamos aí a um pouquinho mais da metade da nossa jornada e vamos lá ao passo 7, custos indiretos. Lembrando, os custos indiretos estão relacionados à obra ou ao serviço como um todo e não a uma atividade especificamente. Ou seja, se eu não posso obter a relação entre o que está sendo gasto e o que está sendo produzido, é um custo indireto. Mas é necessário que a obra aconteça. Ou seja, sem aquele custo, sem aquele valor, sem aquela atividade, a obra não acontece. Mas eu não consigo medir quanto que gastei e quanto que foi executado. O importante, o custo indireto, ele não é uma característica inerente a um equipamento, a um insumo, ele depende muito da forma como está sendo utilizado na obra. Por exemplo, o aluguel de uma betoneira. Se esse aluguel da betoneira ele for exclusivamente para um serviço e for possível apropriar o custo da betoneira em relação ao que está sendo produzido, então ele é um custo direto. Tanto é que em várias composições aparecem lá o equipamento betoneira. Mas, se por outro lado eu tenho uma central de produção de argamassa e que atende produção de argamassa para assentamento de alvenaria, para execução de argamassa para revestimento, de contrapiso, de proteção mecânica para impermeabilização e todas as outras atividades aí que consomem argamassa de qualquer maneira ao longo da obra como um todo. Então eu tenho um custo indireto, porque fica muito complicado você associar exatamente quanto daquele equipamento está sendo utilizado para cada atividade. Não é impossível, mas a quantidade de energia e investimento necessário para se apropriar e monitorar isso inviabiliza o processo. Não teria que ter um controle exato de quanto de tempo a betoneira trabalhou para produzir o material para cada atividade e depois a ociosidade dela ser rateada na mesma proporção do consumo e cada valor desse apropriado em uma atividade. Então, é uma operação de custo complexa para um valor que não se justifica. Então, quando, por exemplo, a betoneira atende mais de uma atividade, ela é um equipamento disponível para a obra, é tratado como custo indireto. Se eu tenho ela associada exclusivamente a uma atividade só, eu tenho ela como custo direto. Um outro exemplo de custo indireto é o transporte interno na obra, por exemplo, como equipamentos de grua para içamento, cremalheira, porque esses equipamentos atendem diversas atividades em momentos diferentes. Assim como foi comentado na betoneira, é muito complicado você fazer a apropriação exata do quanto de cada atividade está consumindo aquilo. Então, esses equipamentos, essas atividades entram como custo indireto. Elas estão ali para servir a obra como um todo, na medida da necessidade, lógico, sendo priorizado conforme o comando da obra, evitar o uso inadequado, tomar o cuidado com quando aquele equipamento entra na obra e quando ele sai. Isso tem que estar muito bem casado com o seu planejamento. Se ele acabar ficando mais tempo na obra do que o necessário, é custo desnecessário, mas é um custo indireto. Outros custos indiretos são atividades técnicas, por exemplo. Engenheiro, técnico de edificações, estagiários. Então, essas atividades técnicas que são necessárias para que a obra aconteça também são custos indiretos. Outros, atividades de comando de equipe, mestre, encarregado, ou, por exemplo, relacionados à logística e operação de canteiro, como mobilização, segurança, as equipes de apoio, para dar apoio à equipe técnica, para dar equipe de comando, como, por exemplo, almoxarife, apontador, secretária, e outros custos gerais necessários para a obra, como os consumos, água, luz, internet, ou taxas de licenciamento de uma maneira geral, plotagens. Então, tudo aquilo que você precisa para que a obra aconteça
mas que não está associado diretamente a uma atividade, você não consegue medir quanto gastou e quanto produziu, é custo indireto. E é importante fazer o levantamento bem preciso de tudo isso. Então, o levantamento desses custos todos, de todos esses itens, e a quantificação disso. O importante é que a quantificação dos itens relacionados aos custos indiretos depende dos custos diretos, ou seja, tão maior ou tantos mais atividades ou equipamentos ou equipes de apoio ou equipe técnica eu vou ter ou vou ser necessário para ter na obra de acordo com tamanho, porte, complexidade da obra, entre outros fatores. Um ponto que costuma ter dúvida é em relação à parte de segurança do trabalho, aos equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. Então, é muito comum você ver em orçamentos um item lá, segurança do trabalho, e se joga tudo lá dentro. Capacete, luva, proteção de periferia, vai tudo ali dentro. Então isso não é o adequado. O que é o adequado? Primeiro, separar isso. Equipamento de proteção individual está relacionado ao funcionário. E o funcionário vai estar relacionado dependendo da atividade. Pode até ser um custo indireto, como por exemplo um mestre de obra, ou pode ser um custo direto, um pedreiro na atividade de execução de alvenaria, por exemplo. Mas independente, os dois têm a obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção individual. E a empresa tem a obrigação de fornecer isso. Os equipamentos de proteção individual, assim como os exames admissional, periódico, né, toda aquela parte de segurança do trabalho que está relacionada ao funcionário, entra como um custo do funcionário na composição dele. Vamos lá, em cada atividade eu tenho uma composição que o insumo está lá, o pedreiro. Mas o pedreiro não é um insumo puro. Eu tenho uma outra composição que se chama o pedreiro, que lá eu vou ter o valor da hora dele, eu vou ter o valor dos treinamentos, eu tenho os encargos, ou seja, todos os custos relacionados ao funcionário, a esse insumo, estão numa composição, ou seja, cada um dos profissionais, ou cada um dos insumos mão de obra que eu tenho na obra, primeiro ele é uma composição em si, e depois ela é uma composição que faz parte de outras composições. Então a maneira correta de se tratar o equipamento de proteção individual é dentro da composição do funcionário. Por quê? Porque aí quando eu fizer a alocação desse insumo em cada atividade, automaticamente eu estou trazendo também a informação de EPI, ou seja, eu vou ter já associado quanto de equipamento de proteção individual está associado não só ao funcionário, mas também a cada atividade, porque é uma característica daquele funcionário que eu estou levando junto para dentro de cada uma delas. Então, quando eu tiver o pedreiro associado à estrutura, à alvenaria e ao revestimento, a proporção que eu usar o pedreiro nessa distribuição, automaticamente eu também estou usando a mesma proporção do equipamento de proteção individual. Então a alocação desse custo já está feita da maneira correta nesse caso, porque eu fiz a inclusão do custo na composição do profissional. Outro assunto é o equipamento de proteção coletiva, porque o equipamento de proteção coletiva ele se refere à obra como um todo, mais especificamente a algumas etapas da obra. O que pode ser feito? Você pode criar lá no teu orçamento também um item específico, equipamento de proteção coletiva, e colocar tudo lá. Porém, você vai ficar sem a informação do indicador do custo relacionado a equipamentos de proteção coletiva frente às características da obra. O que é isso? Imagina que eu tenho lá proteção coletiva de vãos, periferia, tela de fachada, colocar tudo num item só. Isso é uma coisa, eu vou saber no final da obra, né, ou no final do orçamento, quanto que eu tenho desse valor frente à obra como um todo. Isso é uma informação, que é uma informação rasa, é uma informação muito superficial. É muito mais interessante e adequado você ter, por exemplo, o item estrutura. Quando você fizer o teu orçamento das composições, dos custos diretos da estrutura, você coloca ali um item relacionado à segurança do trabalho na estrutura. Então, o que de segurança do trabalho se refere à estrutura?
O que de proteção de periferia, de proteção de vão, de proteção, por exemplo, de equipamentos como bancada de serra, que são relacionados à estrutura, aí estão alocados ali. Os que forem relacionados a fachadas, como proteção de varanda, tela fachadeiro, coisas desse, de bandejas, primária, secundária, aí você aloca, por exemplo, em fachada. E o que é o interessante aí? Primeiro, você tem uma desassociação e uma relação direta do custo da segurança do trabalho por cada etapa. Numa obra que depois você tiver uma etapa que tem mais peso do que a outra, você sabe o quanto disso corresponde à segurança do trabalho. Então, se você depois tiver uma obra que tem uma estrutura que representa mais no teu orçamento, você já tem um indicador adequado de segurança do trabalho referente à estrutura. A mesma coisa em relação à fachada, alvenaria, instalações. E também pode criar indicadores relacionados a projeto. O quanto de impacto tem no meu custo de segurança do trabalho a relação, por exemplo, de perímetro da obra. Um perímetro mais regular ou irregular. E outra, relacionado a planejamento. Quanto que impacta no custo da minha segurança do trabalho eu ter uma velocidade de uma laje por semana, uma laje a cada 2 semanas, eu faço um andar de alvenaria a cada 2 semanas, eu consigo aproveitar a minha proteção de periferia, basta eu ter 2 andares com proteção e eu já subo com alvenaria, ou eu preciso ter 3, eu preciso ter 4. Então, tudo isso são indicadores que você vai conseguir tirar do seu orçamento tendo uma informação casada. Custo de segurança do trabalho, a que atividade se refere, indicadores de projeto e o teu planejamento. Então, separado dessa maneira, você tem as informações todas ali e elas são muito mais facilmente e adequadamente utilizadas para análise do teu orçamento, ferramenta como gestão de custos durante a execução e depois como parâmetro para análise, viabilidade e orçamentação de outras obras. Um ponto importante que você tem que ter sempre monitorando é a relação entre custo direto e custo indireto. Lembrando, o custo indireto só existe porque existe o custo direto. Então, precisam guardar uma relação que seja adequada. Eu não posso ter os dois quase equivalentes e muito menos o custo indireto maior do que o custo direto. Agora, tudo isso é fortemente impactado pelo quê? Prazo de obra, tanto o prazo de cada uma das atividades, quando entra a grua, quando sai a grua, né, por quanto tempo vai ficar a bandeja primária e as secundárias vão ficar lá instaladas. Então, tudo isso vai depender do prazo da velocidade da sequência de obra. E também de elementos que constam lá nos primeiros passos, no passo 1 principalmente, que são a minuta de contrato, o edital de licitação, a carta convite. Lá costuma apresentar uma série de obrigações que vão impactar nos custos indiretos. O que o contratante exige que você, como contratado, no caso de uma licitação, de uma contratação de serviço, ou de uma empreitada, você tem a obrigação de fazer implantação de canteiro, alojamento de funcionário, instalações provisórias. Então tem uma série de informações ali que você precisa ter muita atenção para trazer para dentro do teu orçamento esses dados. Então esses dados são muito importantes para você agora, nos custos indiretos, fazer essa identificação. Agora um ponto importante. Muita atenção. Esses custos eles são os mais sensíveis, porque eles não apresentam uma relação direta com a produção. Ou seja, eu não estou vendo ali um pedreiro produz 1 metro quadrado. Você tem ali um mestre, um encarregado, um técnico, um engenheiro. E o que acontece quando a gente não tem uma tangibilidade dos insumos ou do que está sendo gasto? Esses costumam ser os itens que quem tem o poder de caneta, ou quem tem a chefia, ou quem tem a missão de reduzir custo, olha ali primeiro. Então ele vai tender a, não, você não precisa de tudo isso de encarregado, você não precisa de um engenheiro full-time, não, você consegue fazer com um mestre metade do período. Né? Então começa a vir aquelas mágicas para corte de custo sem critério realmente técnico para avaliar isso. Por quê? Porque no primeiro momento eu não tenho nenhuma composição unitária que me diga se eu tirei metade dos pedreiros eu vou ter uma queda de produção, eu vou ter uma queda na velocidade da execução do trabalho e vai impactar no prazo. Você não tem essa informação assim objetivamente.
pela natureza do custo, né? Porque ele é um custo que você não consegue medir o que está sendo produzido. Então, se você tiver qualquer redução ali, isso não vai aparecer imediatamente no teu orçamento, mas você vai pagar o preço desse problema, que é a falta de acompanhamento adequado, você vai ter uma sobrecarga da equipe que ficar, você vai ter um equipamento trabalhando e sendo gargalo para a produção de outras atividades. Então você tem uma série de transtornos que são causados quando esses custos indiretos eles são simplesmente cortados sem critério, que depois a parte de execução vai sofrer. No primeiro momento não vai dar problema nenhum, porque não, corta o mestre pela metade. Tudo bem, vai cortar pela metade, o custo vai cair pela metade e a princípio não vai alterar nada no teu orçamento da obra. Mas na execução isso não acontece. A gente vai ver que realmente ela vai sofrer, porque vai ter equipe que não vai ter comando, ou vai ficar esperando verificação, vai ficar esperando para conferência de liberação de frente, ou vai ter retrabalho, ou vai ter desperdício, ou vai ter problema de armazenagem. Então tem uma série de questões aí que vão começar o que vai começar a acontecer? Vai distorcer os seus índices na prática. Você vai começar a ver que na prática, aquele índice que você usou no orçamento lá na composição não está acontecendo. A produção está mais baixa, o consumo de material está mais alto, você está com maior desperdício, você está com maior quantidade de entulho, e aí você não vai saber de onde que é, vai achar que é a qualidade da mão de obra. Não é. É a condição de trabalho como um todo, né? Do canteiro, da equipe técnica, da equipe de comando. Então isso é importante tomar esse cuidado, que costuma ser o primeiro local onde as pessoas que têm a missão de reduzir custo atuam, né, sem o devido critério. E outro ponto importante a cuidar também são os primeiros itens que apresentam estouro de custo no caso de não atendimento ao planejamento, ao cronograma. Então, criou mais atividade, aumentou mais um pouquinho, aumentou mais um pouco de metragem quadrada de alvenaria, de revestimento, pegou mais um serviço, ampliou um pouco, precisa fazer a adequação em relação aos custos indiretos, porque aqui produziu ou não produziu, teve aquele custo. Então, paralisações de obra, atrasos de materiais, alterações de projetos, embargos, uma série de questões que podem impactar no prazo, vão refletir nos custos indiretos na hora da execução da obra. Então, esses são pontos que são importantes, estarem bem mapeados, estarem bem identificados e todas as premissas que foram adotadas estarem registradas ali, para que você, durante a execução da obra, possa ter esse referencial e qualquer alteração sinaliza, identifica a necessidade de agir para que esse custo não se perca. Lembrando de manter sempre monitorada a relação entre os custos indiretos e os custos diretos.